Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta terça-feira. Hoje é dia 30 de agosto. A gente começa essa edição falando da agenda do dia. A inflação medida pelo IGPM foi divulgada agora há pouco, mostrando deflação de 0,7% em julho. Com este resultado, o índice acumula alta de 7,63% no ano e de 8,59% nos últimos 12 meses. Segundo o coordenador do índice de preços, André Brás, os combustíveis fósseis, com a redução do ICMS, dos preços também na refinaria, eles seguem exercendo expressiva influência sobre os resultados do IPA e do IPC, ambos com taxa negativa agora no mês de agosto. A queda no índice de preços vem após uma elevação de 0,21% em julho. Retrato da economia aqui no Brasil, justamente por conta de todos esses indicadores que vêm saindo ao longo dos últimos dias e das últimas semanas, tem ficado cada semana mais bonito, pelo menos quando a gente compara com os demais países. Boletim Focus do Banco Central, divulgado ontem, os atores do mercado têm visto a semana após semana a inflação medida pelo IPCA ser revista para baixo. Já o crescimento econômico tem sido revisado para cima. E a expectativa é que o Brasil cresça mais de 2% agora em 2022. Juros estão estáveis depois de terem subido fortemente para conter a inflação. E a geração de emprego foi bastante forte, mostrando a retomada da economia, principalmente nos serviços e na indústria, os dados mostrados ontem pelo CAGED. Por outro lado, o cenário ainda está um pouco incerto quando a gente olha para o ano que vem. O próprio Boletim Focus traz crescimento muito próximo de zero e a inflação saindo daquela zona de conforto do teto da meta do Banco Central. Fora que as contas públicas estão no centro da discussão durante esse período eleitoral. E quem quer que seja eleito, ano que vem, vai ter que buscar maneiras de organizar os gastos dentro do orçamento, além de atender todas as demandas dos programas sociais. E de cenário em cenário, a gente vai vendo o filme se formar, com movimentos na economia e também nos mercados. Falando em mercado, ontem a Bolsa Brasileira fechou ali praticamente no 0 a 0. Ficou estável, acompanhando ali todo aquele mau humor que se desenhou lá fora, nos Estados Unidos e também na Europa, principalmente lá nos Estados Unidos, depois de toda aquela movimentação, desde sexta-feira, quando Jerome Powell foi duro, falou grosso no simpósio de Jackson Hole. E aí, a Bolsa aqui brasileira fechando praticamente no 0 a 0. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, como que fechou a Bolsa Brasileira? Eu disse 0 a 0, 0,02% de alta, né? Ainda conseguimos fechar em alta, mesmo oscilando, né? A gente abriu a Bolsa ali 112.295 pontos, tivemos a máxima intradiária nos 113 mil pontos, mas também a mínima nos 111 mil pontos. E acabamos fechando ali nessa alta de 0,02%. A gente vê que a Bolsa anda meio lateralizada mesmo, desde aqui no meio de agosto, né, quando entre altas e baixas, mesmo com o fluxo estrangeiro, mesmo com todas esses indicadores que têm acontecido, todo mundo estava esperando Jackson Hole para saber o que ia acontecer lá nos Estados Unidos, se a alta de juros ia vir mais forte, né, e com a mensagem dada pelo presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, as bolsas acabaram ficando um pouco mais temerosas, os investidores ficaram ali um pouco mais avessos ao risco. Até mesmo ontem, um dos dirigentes do Fed falou que, olha, o pessoal do mercado não estava colocando muita fé que a gente ia ser duro ali, que a gente vai tentar trazer a inflação para a meta de 2%, mas acreditem, estamos falando sério, o Fed está falando sério, a gente vai contrair ainda mais essa economia, a gente vai elevar os juros, a gente vai fazer o aperto monetário, pode acreditar, e ratifica as palavras de Jerome Powell. Então a gente viu, né, que o cenário lá no exterior estava bastante feio, bastante para baixo, e a Bolsa mesmo assim ficou no 0 a 0.
muito puxado por, olha só, Petrobras. Aqui no monitor do mercado, a gente vê essa movimentação de Petrobras subindo mais de 2%, depois do petróleo ter uma alta absurda, né? Tem questão do Irã, todo aquele acordo nuclear do Irã, tem redução de produção por conta da OPEP, tem uma situação da Rússia ainda também no radar. E essas questões, essas pressões sobre a oferta do petróleo acabam aumentando o preço. Hoje, o petróleo já está corrigindo novamente cerca ali de 3%, mas ontem teve uma alta bastante forte, 5%, petróleo Brent sendo negociado mais de $103 o barril, e isso se traduziu especificamente nessa alta das ações de Petrobras, e isso ajudou a sustentar o índice nesse 0 a 0 e não ir ladeira abaixo como a gente viu nos mercados internacionais. A gente viu também o Banco Pan, foi a maior alta, aí com a possibilidade de poder entrar nesse crédito consignado por conta do Auxílio Brasil. Então, o Banco Pan, que tem, né, uma força bastante importante nesse segmento, os investidores ficaram bastante ali empolgados com isso. Também a gente viu o setor bancário, principalmente o Banco do Brasil ali voltando, né, a subir mais de 2%, outras empresas ligadas também ao setor de petróleo, como PetroRio, 3R Petróleo, um setor de energia, enfim. Já na parte aqui onde as empresas estão mais problemáticas, estão com menos apetite ao risco, digamos assim, IRB seguiu ali na maior baixa do dia, depois de toda aquela movimentação sobre o follow-on, a precificação do follow-on, que está ali entre R$2, também pode vir abaixo, né? E os investidores já entendendo que essa precificação pode ir abaixo, como o Marcos Saravalli falou ontem, o preço tende a convergir para este valor. A Uzi Minas teve rebaixamento de preço-alvo com o BTG, e as empresas ligadas à mineração e siderurgia, depois de uma forte queda no minério de ferro nos portos chineses. Só para lembrar, a Vale aqui caiu 1,93%, a Companhia Siderúrgica Nacional 3,4%, a Uzi Minas com o rebaixamento e também com a situação do minério de ferro já caiu 5% ontem. Só para lembrar, hoje também, neste momento, minério de ferro está com queda forte também, queda importante nos portos chineses, e isso talvez se traduza em mais quedas para as empresas de mineração e siderurgia. Então, nesse equilíbrio, né, entre várias empresas caindo e outras empresas subindo, principalmente por conta de Petrobras, a gente viu a Bolsa Brasileira fechar ali no 0 a 0, 0,02% de alta nesta segunda-feira. Vamos ver como que vai abrir o mercado nesta terça-feira, com petróleo para baixo e também com minério de ferro para baixo. Petrobras, né, estava falando aqui, foi o destaque desta segunda-feira, e ainda falando sobre a empresa, a Petrobras abriu a fase vinculante da venda da unidade de fertilizantes nitrogenados no Mato Grosso do Sul. Segundo a companhia, essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e também a melhora da alocação do capital da companhia, visando sempre maximizar o retorno à sociedade. A Petrobras também anunciou ontem a redução de 15,7% na gasolina de aviação. Essa gasolina ela é utilizada para abastecer aeronaves de pequeno porte. Já as aeronaves de maior porte é o querosene de aviação. A gente lembra que a queda no preço acontece a partir do dia 1º de setembro. E esse é o segundo reajuste da petroleira nesse combustível, depois de uma redução de 5,7%, que foi feita no comecinho agora de agosto. Ainda nesse setor de aviação, a Azul teve a maior participação no mercado doméstico em 2021, isso segundo um levantamento anual da ANAC. A empresa aérea teve 22.800.000 passageiros transportados naquele ano. Em seguida veio a Latam com 19.900.000 passageiros e a Gol teve 18.800.000 passageiros. Nas decolagens, a Azul também ficou na primeira colocação, teve 41% dos voos. De acordo com a ANAC, as três empresas, Azul, Latam e Gol, registraram aumento no número de passageiros transportados
na comparação ano contra ano. O crescimento de 16% foi a Gol, 37% da Latam e 62% da Azul. Agora vamos falar de Oi, porque a empresa propôs o agrupamento das suas ações para que o valor passe a ser negociado acima de R$1. Segundo o fato relevante, a proposta ainda precisa ser apreciada pelo Conselho de Administração da companhia. A ação da Oi fechou o pregão dessa segunda, sendo cotada a 57 centavos, e ela não é negociada acima de R$1 desde fevereiro deste ano. Pelas normas da B3, uma ação não pode passar mais do que 30 pregões cotada abaixo de R$1. A Bolsa tinha dado prazo de 30 pregões para a Oi no começo de julho, e aí o prazo se esgotou. Por isso, a empresa resolveu tomar essa decisão. Falando em Oi, vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui da Oi, vamos ver como é que a empresa tem se desenvolvido aqui, né, nos últimos pregões. A Oi que praticamente desde o começo do ano segue aqui, né, desde os últimos tempos, segue em queda desde o comecinho do ano. Vamos ver como é que tá, uma queda de praticamente 25% desde o comecinho do ano. E aí, desde a máxima do ano, né, a gente já tem uma queda de 45% nas ações da Oi, só neste ano. E a gente vê, né, que a Oi caiu bastante aqui, perto da pandemia, mas da pandemia para cá, a empresa teve uma alta de 35%. A Oi que está com bastante dificuldade, está em recuperação judicial, fez vendas, né, dos seus ativos de telefonia móvel, tem feito movimentos ali para tentar sair da recuperação judicial, mas mesmo assim as ações da empresa não conseguem voltar, né, para os patamares anteriores e nesse momento, né, a ação cotada a 57 centavos, ontem mesmo teve uma queda de 1,72%. A Oi que agora vai propor esse agrupamento da ação, ainda não se sabe exatamente qual que é a proporção, mas para a ação voltar a ser cotada aí acima de R$1, de acordo com as normas da B3. Vamos falar então de política? Pesquisa IPEC TV Globo foi divulgada ontem à noite e mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança da corrida eleitoral, com 44% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem 32%. A distância entre eles, de 12 pontos percentuais, é a mesma registrada no levantamento divulgado no dia 15 de agosto. Ciro Gomes aparece em terceiro lugar, com 7%, Simone Tebet tem 3%. No segundo turno, o petista teria 50% das intenções de voto, contra 37% de Bolsonaro. Essa pesquisa já captura o sentimento do eleitor depois do começo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Mas ainda não sente nenhum tipo de impacto em relação ao primeiro debate na TV que aconteceu no domingo. Isso porque essa pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 28 de agosto. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Inclusive, ainda nessa seara política, a campanha do ex-presidente Lula anunciou que ele pretende pagar uma parcela adicional de R$150 por criança de até 6 anos, que pertence à família beneficiária do Auxílio Brasil. O valor vai se somar ao piso de R$600, que Lula já disse em outras ocasiões que pretende manter. Esse plano foi divulgado nas redes sociais por apoiadores do ex-presidente e foi confirmado, inclusive, por integrantes da campanha que falaram ao jornal Folha de São Paulo. Em julho, cerca de 8.800.000 crianças entre 0 e 6 anos eram alcançadas pelo programa de transferência de renda. Com a inclusão de novas famílias em agosto, o número de crianças deve ultrapassar 9 milhões. Falando em Auxílio Brasil, o governo tem que enviar a proposta do orçamento deste ano, do ano que vem, até amanhã, para aprovação do Congresso. Nessa proposta, inclusive, está o valor do Auxílio Brasil de R$600. Segundo o relator do orçamento no Senado, Marcelo Castro, o Auxílio Brasil ainda não está garantido nesse valor para o ano que vem. Porque, para ele, o governo ainda precisa aprovar uma PEC ou, pelo menos, uma medida provisória para manter esse patamar de R$600. O senador diz ainda que é um trâmite simples, mas que precisa ser feito
para que o valor possa ser pago às famílias, já que o valor não está contemplado dentro da proposta de orçamento. E que também precisa ser discutido o teto de gastos, porque na prática já foi furado o teto de gastos várias vezes, sobre vários argumentos, sobre várias justificativas. E na opinião do senador, qualquer que seja o presidente eleito, essa questão do teto de gastos vai ser uma questão importantíssima que o parlamento, que o Congresso vai sim ter que discutir. Vamos agora então aos destaques internacionais, ver como andam as bolsas, os mercados lá fora. A gente tem visto aí, né, que nos últimos dias o mercado está bastante mal-humorado, principalmente depois de toda aquela fala de Jerome Powell em Jackson Hole, e também crise energética, né? Na Europa isso tem azedado o humor dos investidores, mas hoje a gente vê aqui as bolsas subindo. DAX na Alemanha sobe 1,84%, o CAC na França sobe 0,86%, FTSE no Reino Unido, voltando de feriado, sobe 0,47%. Nos Estados Unidos, os índices futuros também estão em patamares de alta, o Dow Jones sobe 0,56%, o S&P sobe 0,66% e a Nasdaq sobe 0,9%. E aí, né, como a gente já trouxe, o petróleo em queda, o Brent caindo 3,57% aos $101,34 o barril, WTI em baixa de 2,9% aos $94. E o minério de ferro numa queda de 5% nos portos chineses. Quero só ver o que é que vai acontecer com Vale, siderúrgicas e mineração neste pregão. Ainda falando lá de fora, né? Mesmo com toda essa alta, muitos analistas veem essa movimentação como aquele voo de galinha, respiro de baleia, ou seja, não é muito sustentável. Até mesmo o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, disse ver uma desaceleração na zona do euro e ele não descarta uma recessão técnica. Embora leve e temporária, o risco é real para o bloco. Para ele, o Banco Central Europeu deveria aumentar as taxas de juros passo a passo. A instituição já elevou as taxas em 50 pontos base para 0 no mês de julho. Embora um movimento semelhante fosse esperado em setembro, até muito recentemente, uma série de formuladores de políticas defenderam um aumento maior devido à piora das perspectivas de inflação. A gente lembra lá no bloco, lá na zona do euro, inflação bastante forte, inflação recorde, mês após mês sendo feita aí nas leituras, né, mês após mês. Então a inflação segue sendo uma questão bastante importante lá na Europa. E aí a gente sabe, né, que um dos fatores para a contração econômica é sim a crise energética. O chanceler do Tesouro do Reino Unido disse que está trabalhando em medidas adicionais para ajudar famílias e empresas com contas de energia que estão muito em alta. A ideia é subsidiar parte das contas. As propostas vão ajudar o novo primeiro-ministro, que vai ser eleito ainda no comecinho do mês que vem, a acertar no terreno depois que uma votação de liderança do partido governista terminar. As empresas menores, em particular, provavelmente vão precisar de assistência como resultado de toda essa crise de energia. Até mesmo a gente tem visto, né, notícias de que muitos pubs, né, os famosos pubs do Reino Unido, muitos deles vão ter que fechar as portas justamente por conta do absurdo das contas de energia elétrica que estão chegando na porta desses pubs. Esses empresários dizem que não tem mais como suportar as contas cada vez mais altas e aí, né, os tradicionais pubs do Reino Unido, os tradicionais pubs britânicos, muitos deles vão ter que fechar as portas. E a Rússia informou hoje que não tem nada impedindo as exportações de gás da Rússia para a Europa, feita aí pelo gasoduto Nord Stream 1. A única coisa, segundo a Rússia, que está atrapalhando o fluxo são as sanções impostas pelo Ocidente.
A gigante de energia russa Gazprom anunciou que vai fechar sim o oleoduto por 3 dias a partir de amanhã, para fazer uma manutenção numa unidade de bombeamento. Só que isso não impediria nenhum tipo de fornecimento de gás para a Europa. Até mesmo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ele disse que a Rússia está pronta para cumprir suas obrigações de exportação de gás, mas as sanções do Ocidente estão impedindo a manutenção e a devolução dos equipamentos. Olha aí a Rússia acusando o Ocidente de fazer com que a Europa fique sem gás. A Europa, União Europeia, já acusa a Rússia de usar esses cortes de gás como uma arma econômica. A França foi além, foi até mais enfática. Acusou Moscou de usar esse fornecimento de energia, abre aspas, como uma arma de guerra, fecha aspas. Os governos europeus estão lutando para responder aos crescentes custos de energia para as empresas e residências e encontrar qualquer tipo de alternativa para o suprimento russo para armazenar, inclusive, gás para o inverno. Os países ocidentais temem que Moscou esteja elevando os preços do gás propositalmente para tentar enfraquecer a determinação do Ocidente a se opor à invasão à Ucrânia. A Rússia nega que esteja fazendo qualquer tipo de movimento neste sentido. E aí, no cenário da guerra contra a Ucrânia, a Rússia acusou as forças ucranianas de bombardear hoje a área da usina nuclear de Zaporizhia, antes de uma visita programada da missão da Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas. Segundo um funcionário de Moscou, a razão do bombardeio é a intenção deliberada da liderança de Kiev de interromper a missão da Agência Internacional de Energia Atômica. A missão da agência está programada para visitar a usina nuclear de Zaporizhia nesta semana, em meio aos crescentes temores de que o bombardeio da instalação possa levar a um desastre nuclear. No ataque de hoje, 2 projéteis explodiram perto de um prédio que armazenava combustível na estação. A Rússia e a Ucrânia têm se acusado repetidamente de atacar a maior usina nuclear da Europa, que a Rússia apreendeu em março, mas permanece perto ali da linha de frente. 8 horas e 58 minutos, você que está acompanhando aqui o nosso Morning News, direto no canal do YouTube, também no nosso portal bmcnews.com.br e no Profit da Nelógica, você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação, então estou te convidando a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.400 pessoas já recebem as notícias direto no Telegram, no celular ou no computador. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está agora na sua tela e se inscreva no nosso Telegram. Ou vá no seu aplicativo, procure BMC News e faça a sua inscrição, lembrando que é de graça. 8 horas e 59 minutos, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Vicente Zotti, especialista em gestão de risco da Pine, sobre grãos na Ucrânia, safra de café. Fique com a gente, é logo depois do nosso intervalo comercial, é rapidinho. BMC News, informação que gera valor. Atenção produtores rurais, corretores de grão e profissionais do agronegócio. Se você precisa aperfeiçoar o seu conhecimento em comercialização no mercado físico, deseja alavancar os seus lucros nas operações de compra e venda e administrar o risco de variação de preço, nos dias 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Risco. Comigo, Alexandre Cabral, com meus amigos Alê Delara e Vicente Zotti.
Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo e com vagas limitadas. Conheça e aprenda as estratégias usadas pelas maiores tradings do mundo na hora de comprar e vender commodities agrícolas. Para saber mais e participar, clique no link. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você provavelmente não opera como os grandes players do mercado. Mas fique tranquilo, essa é a sua chance de aprender. Inscreva-se agora mesmo na Trilha do Game com Wilson Neto, um curso definitivo sobre mini contratos desenvolvido em parceria com a Invest Academy. Serão 6 módulos com conteúdos inéditos que vão combinar teoria e prática para que você leve seus trades a outro patamar. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, 9 horas e 3 minutos, aqui com o Morning News na BMC. Tudo o que você precisa saber, os principais destaques, as principais notícias, para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios nessa terça-feira. Vamos chamar aqui o Vicente Zotti, especialista em gestão de risco da Pine, já está aqui conosco para esse bate-papo. Vicente, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning News. Sempre um prazer falar contigo, muito bom dia. Obrigado, eu que agradeço, um bom dia. Vicente, estávamos falando aqui sobre esse cenário de guerra, Rússia e Ucrânia. Depois de 5 meses, mais de 6 meses de guerra, a gente vê que os primeiros navios saíram, até mesmo temos notícias de que mais de 1,5 milhão de toneladas de grãos já deixaram a Ucrânia. Parece que está sendo normalizado esse processo de exportação de grãos na Ucrânia. Queria saber como que você está vendo esse momento, né, de retomada das exportações de grãos da Ucrânia. O que isso significa nesse contexto global, nesse contexto de alimentação global? Como que você está vendo esse momento? O que a gente precisa realmente visualizar agora pelo lado da população é uma melhora, né, que é muito importante, da quantidade de oferta de grãos. Então a Ucrânia ela vinha com um problema bastante grave de não conseguir fazer essas exportações devido a esse conflito Rússia e Ucrânia. Então ela tirou muita oferta do mercado exatamente devido a esse cenário de conflito. Então os portos estavam bloqueados, existia ali uma restrição muito grande, por exemplo, para o deslocamento até dentro da própria Europa, né? Então esse é um problema grave que começou a ser diminuído. Até saiu uma notícia recentemente colocando uma possibilidade no mês de outubro da própria Ucrânia conseguir exportar mais 6 milhões de toneladas de grãos do que ela exportou nessa temporada, nesse mês agora, né? Tá concluindo o mês de agosto. Então, esse cenário de uma reabertura dos portos, ela vem muito em conflito com o que a gente tem de informação real sobre exatamente o que há de conflito na Ucrânia, porque se você tem a destruição de alguns portos, e principalmente houve ali regiões de conflito nos principais portos, tirando ali Mariupol, e aí a gente tem algumas situações que acabam sendo conflitantes. Então, se você destrói, por exemplo, o terminal de embarque e desembarque de grãos, não é tão rápido assim para você
executar um processo de reforma e reestruturação desse porto e ele voltar a operar. Contudo, então, o ministro da Agricultura da Ucrânia colocou esse ponto, né? E isso daí certamente traz ali um alívio a priori para a oferta, principalmente de milho. Então, o trigo, eles têm ali uma demanda interna e uma produção menor, uma demanda interna maior. Então, a quantidade de oferta que é colocado de trigo, ela é menor que a de milho, né? Então, só para colocar um número para o pessoal poder acompanhar, safra 22-23, né, que está sendo colhida exatamente agora da Ucrânia, expectativa de produção de 19,5 milhões de toneladas, então é uma produção importante, mas como uma referência, a Rússia, que é um grande produtor de trigo, tem uma expectativa de produção de 88 milhões de toneladas. Então a Rússia, no caso do trigo, importa mais para a oferta global do que esse cenário da própria Ucrânia. Então a Ucrânia tem essa expectativa de 19,5 e uma expectativa de exportação nesse momento de 11 milhões de toneladas. Só que se ela reverter isso para o mercado interno, ou se não para países próximos, devido à questão de quebras que vão ocorrer ali na própria zona do euro, ela consegue atender melhor essa necessidade. Agora, no caso do milho, aí é diferente. Então, é uma boa notícia, contudo, existe uma expressão, né, que eu não lembro exatamente quem colocou ela, mas ela não é minha, que na guerra a primeira coisa que some é a verdade. Então, eu acho que esse é um cenário que a gente realmente precisa considerar. Uma boa notícia, uma possibilidade de maior exportação, mas nós ainda precisamos acompanhar para ver se isso realmente vai ocorrer. Entendi. Ô Vicente, então, pelo cenário aqui que você traçou, a Ucrânia vai produzir menos, vai exportar menos do que o histórico que ela já vinha trazendo. E aí, isso tem a ver tanto com a guerra quanto com aquela questão lá de fertilizantes, tanto com a questão até mesmo energética. Está tudo isso contextualizado nessa quebra de safra, nessa menor produção. Esse é o grande risco, na verdade, que o mundo está de olho na produção de grãos da Ucrânia? Essa é uma ótima pergunta. O que acaba ocorrendo na Ucrânia é um conjunto realmente de fatores, exatamente o que você acabou de colocar. Então nós temos custo elevado de fertilizantes, dificuldade para esse fertilizante chegar, até porque é o seguinte, né, a Ucrânia não é autossuficiente em fertilizantes, por exemplo, nitrogenados. Então quem é o principal player de fertilizante nitrogenado é a Rússia. Então, só por aí você já vê que existe uma dificuldade na aquisição desses fertilizantes. A questão de combustíveis, deslocamento interno, né, dentro do país, chegada de insumos dentro do país também. Então, você chega nos portos, você precisa deslocar para as regiões produtoras. A região de conflito hoje na Ucrânia, ela tem uma grande representatividade na produção de trigo e girassol, principalmente girassol. Então, os óleos vegetais já estão com um balanço ruim e nesse cenário vai ter uma oferta pior. Então, sim, a Ucrânia ela passa por um problema grave de dificuldade no escoamento daquilo que já foi colhido. Existe essa necessidade de escoar, porque precisa entrar a safra nova, né? Então eles estão colhendo, por exemplo, agora e precisam escoar o que tem dentro dos armazéns para chegar a safra nova e também durante a passagem do ano eles conseguirem consumir aqueles grãos e exportar esses grãos. Então existe sim essa dificuldade em conjunto. O produtor não está capitalizado. Imagina a dificuldade do produtor em ter que comprar insumos, semente, para fazer os manejos, o preparo da terra em meio a um conflito, dificuldade de compras. Então, imagina os preços que estão ocorrendo dentro da Ucrânia. Então, o USDA colocou uma expectativa de 5 milhões a mais de toneladas na produção de milho, conforme o último relatório do USDA, de oferta, demanda e estoques, colocando a expectativa de milho em 30 milhões de toneladas. Nós acreditamos, né, através aqui dos nossos estudos da consultoria, que esse número possivelmente não será alcançado. Que o que pode ocorrer é um estoque final maior dessa safra 21-22, que já se encerrou, para a entrada dessa safra 22-23, mas alcançar esses 30 milhões de toneladas é um número difícil. Como uma referência, né? Então eles estão colocando, era 25 milhões de toneladas e eles colocaram agora a expectativa de 30, e da temporada passada, 21-22,
a Ucrânia produziu 42 milhões de toneladas. Então é uma quebra importante, mas eu ainda acredito que exatamente por esses fatores que eu comentei, logística interna, custo de fertilizante e a dificuldade do produtor em realizar as compras devido à perda do poder de compra, possivelmente nós não teremos esses 30 milhões de toneladas também. E aí no outro lado, né, se a oferta acaba ficando um pouco mais quebrada, a demanda precisa, né, tem demanda para tudo isso, só que também a questão dos custos acaba aumentando, né, também o preço desses grãos. O que está nessa composição de preços, Vicente? Tem essa questão do alto custo de produção, o custo de produção também dentro de uma situação de guerra, a questão dos navios, que eu imagino que não é fácil de um navio qualquer chegar numa situação ali onde pode ser atacado, onde tem guerra e tudo mais. Então, tem custos adicionais a tudo isso. Na ponta de cá, na ponta de quem compra, né, os países compradores desses grãos, isso está trazendo sinal de alerta também? Acende sinal de alerta nos compradores? Esse aumento dos custos, ô Vicente? O Brasil, ele é um importador, por exemplo, de trigo. Então, nós temos uma produção importante aqui de trigo, mas ainda nós somos importadores. Então, para o Brasil, certamente, se você tem uma oferta global menor de trigo, você vai ter que pagar mais prêmio. Então, às vezes, não é a cotação em bolsa que sobe, às vezes é o prêmio, que é a competitividade que você precisa colocar, a força que você precisa fazer para comprar, que vai subir. Lá no caso da Ucrânia, o movimento é um pouco contrário no caso do milho, por exemplo. Então você tem nesse momento, não nesse momento, mas daqui uns 15 dias, né? Vamos ajeitar aqui a frase. Então daqui uns 15 dias nós temos a colheita nos Estados Unidos começando, nós temos colheita na China, então são os dois principais países produtores de milho, e você tem aqui o Brasil também ofertando milho internacional. Com uma safra boa, né, uma segunda safra esse ano, safrinha, graças a Deus, tudo deu certo, não tivemos aquele volume de quebra igual ocorreu no ano passado. Então, nós temos aqui uma dificuldade para a Ucrânia, porque ela precisa escoar rápido os grãos e ela também está colhendo os grãos dela. Então, o que ela vai precisar fazer? Diminuir essa chamada de prêmio, né, essa necessidade de prêmio para atrair o comprador para lá. Então, o produtor lá vai receber menos do que ele já estava imaginando que receberia, com um aumento de custo. Então, por isso que a gente comenta essa perda do poder de compra do produtor. Na Bolsa, talvez a cotação seja a mesma para todos os países. O que está diferindo nesse caso é o prêmio. Então, para os países importadores, a situação do milho, nesse momento, ela não é a pior, não tem o pior cenário. Agora, para commodities, por exemplo, igual o trigo, nós temos um cenário que ele é um pouco mais delicado, que a gente tem, por exemplo, a Rússia como um grande produtor de trigo, mas e essa questão das sanções? Como é que vai funcionar para você poder importar esse volume? Já que você poderia, por exemplo, ter a Ucrânia suprindo essa necessidade, você poderia ter a União Europeia suprindo a necessidade, depende de algum outro país, só que com a quebra na União Europeia e a diminuição da capacidade de exportação da Ucrânia, vai todo mundo sobrar dentro da mão da Rússia e da China. Então, inadvertidamente do produtor que é os Estados Unidos. Então, o trigo realmente tem um balanço mais difícil do que o milho para esse momento. Contudo, o cenário do milho também à frente é muito delicado devido às questões, por exemplo, nos Estados Unidos, que já estão aí até colocadas na estimativa do próprio USDA. Ô Vicente, só para eu entender exatamente, quando você fala que o preço da cotação na tela é o mesmo para todos os países, o quanto o produtor ou quanto o país que vai comprar negocia essa commodity, o milho, o trigo, enfim. O prêmio que você diz, o que é? Valor de transporte? É valor monetário que está incidente nesse outro valor? Porque se a cotação é uma, o prêmio é algo monetário, é dinheiro que vai ter que pagar mais? Ótima pergunta. Eu acho que esse é o grande diferencial de quando a gente visualiza uma informação de tela, que é o que está, por exemplo, na nossa corretora, né, no home broker ali, e o que realmente acontece no físico. Então, o que é o prêmio? Tá? O prêmio é o quanto que tem a mais ou a menos, que pode ser positivo ou negativo, para a originação daquele grão. Então, vamos colocar um exemplo, por exemplo, do milho.
Então, um comprador, imagina na União Europeia, México, Coreia do Sul, por exemplo, quer vir comprar milho no mundo. Então, ele vai pegar e tem um custo logístico, que é exatamente o que você comentou, e existe uma questão de oferta daquele país. Então, o país que tem uma oferta maior, ele vai precisar vender mais, então ele não vai necessitar de tanto esforço para comprar daquele determinado país. Aonde que você mede essa competitividade dos países? É o prêmio. Então, imagina que em Chicago a cotação esteja 640 centavos de dólar por bushel. Então, se você comprar dentro dos Estados Unidos e receber através dos armazéns certificados, você não tem prêmio, porque você está dentro do local, que é a formação de preço, que no caso é Chicago. Se você está fora dos Estados Unidos, então você tem uma diferença de origens. Então, o Brasil, por exemplo, seria 640 centavos de dólar por bushel, mais 90 pontos, que seriam 90 centavos de dólar por bushel, para originar esse grão, por exemplo, em Santos. No caso da Ucrânia, então você tem 640 centavos de dólar por bushel, mais 30, 40 centavos de dólar por bushel. Então, para você originar o grão naquele local, está mais barato do que, por exemplo, aqui no Brasil. Esses números que eu coloquei são números hipotéticos só para a gente poder fazer aqui o exemplo, né? Mas eles têm cotação em bolsa, então você consegue... Cotação em bolsa não, perdão. Tem cotação nos portos, então você consegue visualizar esses diferenciais e aí você consegue fazer com que você tenha ali a origem daquele grão com preços diferentes, apesar da cotação em bolsa ser a mesma para todo mundo. Também haverá, por exemplo, dependendo do contrato futuro, qual é como que surge esse milho, né? Como surge, por exemplo, esse trigo, e no caso o minério de ferro. Então o minério de ferro já é um pouco diferente dessa lógica. Então o minério de ferro tem uma cotação e tem um tag, né, umas letrinhas ali que chama CFR, que é custo em frete na China. Então quando você visualiza o preço da cotação do minério de ferro, já é o mesmo preço para todas as origens desse minério de ferro, já que o preço é no destino. Então, lá no destino, qual é o preço, por exemplo, do minério de ferro produzido para Vale, da BHP, e assim vai, da Rio Tinto. Então, cada commodity tem essa particularidade que você precisa entender. Na hora de formar o preço em reais, por exemplo, como que é formado através do preço da bolsa? Porque não é o preço da bolsa em todas as origens. Então, é o prêmio que vai regular a competitividade de cada país e dentro da origem, então, dentro do Brasil, por exemplo, existem os diferenciais internos que a gente chama de bases. Então, que é o preço do porto e também tem o custo, no caso de milho, por exemplo, né, de tirar de dentro do navio, colocar numa zona portuária, da zona portuária deslocar até a fazenda, e ali tem todo esse custo que eu comentei agora, para transformar o preço em reais na fazenda. Né? Então, tudo isso nós vamos comentar no curso que nós vamos ministrar na BMC, exatamente para que o produtor possa entender se o grão dele está num preço competitivo ou não, e se internacionalmente existe algum fator com que faça com que esse preço tenha alguma modificação à frente ou não. Então, apesar de parecer ser um pouco complicado esses pontos, na verdade são eles que determinam a questão da possibilidade, às vezes, de ter mais demanda interna, menos demanda interna, mais demanda externa, menos demanda externa. Então, demanda externa, prêmios nos portos, demanda interna, base regional. Boa. É muito importante isso, né, Vicente? Porque às vezes o investidor, né, o trader, olha o preço da tela, acha que está fazendo algum bom negócio ali, mas tem várias outras questões, vários outros pilares muito importantes antes de tomar uma decisão, antes de fazer qualquer tipo de negociação, colocar efetivamente o dinheiro ali para trabalhar, que pode acabar sendo uma furada ali para o investidor, né? Se não tiver cuidado, se não tiver uma visão mais apurada, né, sobre esses pilares, sobre essas questões, acaba tendo consequências ruins, né? Acaba tendo problemas. Ô Vicente, só para lembrar o pessoal, tá com o QR Code aí na tela, né, sobre o curso, se quiser ter mais informações, o QR Code já está na tela.
E eu queria só, antes da gente, só fazer mais umas perguntas para você, rapidamente, porque você comentou sobre a safra, né, sobre a questão da safrinha, que foi muito boa na questão do milho, mas o café está nessa mesma pegada, a gente está com uma mesma perspectiva de produção boa para o café já está mais, está diferente essa situação, porque também é um produto importante aqui da produção brasileira, né? Como é que está essa situação da safra do café nesse ano, ô Vicente? O café ele é muito representativo para o Brasil, até porque nós temos um consumo interno, né, em torno de 22 milhões de sacas de café, aí independente do tipo, né, entre robusto e conilon. Então, para o próprio consumo interno, o café já é importante. E o Brasil é o principal produtor de café do mundo. Então, nós temos um cenário para o café que qualquer oscilação na questão da produção impacta tanto interno quanto externo. Nesse momento, para a safra 22-23, que é a que praticamente já se finalizou a colheita agora, né? Nós temos ali algumas instituições, então nós temos o SDA, nós temos algumas instituições financeiras como o Rabobank e outras consultorias, colocando uma estimativa que, sendo bem sincero, elas dificilmente vão se realizar. E eu não sei também como que eles conseguiram chegar nessa estimativa, realmente eu não sei. Então, a gente na consultoria, a gente faz um tour todo ano, visitando as áreas de café, para exatamente conseguir estimar de forma mais próxima, principalmente a safra de café arábica, que é o nosso maior volume de produção de café, o que realmente pode acontecer. Então, visitando essas áreas, a gente já via que a safra 22-23 não ia atingir 41 milhões, 42 milhões de sacas de arábica. Nossa estimativa era inicialmente de 38, depois com a diminuição da pegação da florada no final do ano passado, a gente reduziu essa estimativa para 35, que é basicamente o número que a Conab colocou nesse segundo levantamento de safra. Então, a gente já vê uma dificuldade na oferta e balanço de café, a oferta, estoques, né, e a questão da demanda, que é o balanço final do café. Então, nós temos já essa visão para a safra 22-23. Para a safra 23-24, o que tem ocorrido? Ocorreu chuvas pontuais no dia, mais ou menos entre o dia 10 e 11 de agosto. E depois, normalmente, dessas chuvas, que elas incentivaram, vamos colocar esse termo, né, a florada do café, então incentivaram ali a planta a produzir uma florada, a gente já vinha com déficit hídrico, e ainda essas chuvas, como foram pontuais somente naquele período e não com grande volume, não conseguiu gerar reserva de umidade no solo. E aí o que ocorre agora é que a florada ocorreu e as chuvas não estão ocorrendo depois dessa florada para poder vingar, né, para poder fazer com que essa flor vire grão de café no futuro. Então, provavelmente nós já vamos ter em torno ali de 9% a 5% de perda para a temporada 23-24. Então, redução da oferta 22-23, nós já vínhamos de um balanço ruim, 21-22, e provavelmente nós já temos ali de 5% a 9% de perda da safra 23-24. Então, o cenário no café pelo lado da oferta é muito delicado. E aí tem alguns mapas climáticos que apontam que o mês de setembro também haverá restrições de chuva. Se essas chuvas ocorrerem em setembro de maneira pontual, o que é isso? É exatamente como ocorreu em agosto. Cai 1-2 dias, depois não chove mais. Vai incentivar, vai excitar de novo a planta a produzir a segunda florada. E aí, se não vierem as chuvas novamente em setembro, depois dessa florada, mais perda de produção. Então, o cenário para a cafeicultura brasileira, ele é muito delicado. E aí, no curso, nós vamos ensinar um pouco sobre essa questão de gestão de risco, como visualizar essas oportunidades que, de repente, o preço pode dar, com base também na frustração de safra que pode ocorrer. Então, qual é o risco que eu quero correr e como eu mitigo esse risco, como eu diminuo esse risco? É isso que nós vamos tentar trazer nesse curso que nós vamos ministrar junto com o pessoal aí, em apoio com o pessoal da BMC, porque eu acho que dentro do cenário da cafeicultura, a informação eu acho que vai ser a principal arma para que o produtor possa mitigar esses riscos, porque se você olha pelo lado dos fundamentos, exatamente o que eu comentei, ainda os mapas climáticos não mostram chuvas regulares em setembro, essa primeira florada não foi tão pequena quanto normalmente ela é, né? Então acontece
normalmente em setembro, não em agosto. Em setembro, uma primeira florada em torno de 5 a 10%. Essa florada aqui já estão falando em torno de 15 a 30%, dependendo das outras floradas, porque como a gente não sabe o volume das outras floradas, então não dá para se precisar. Mas eu acredito em torno de 15%. Então, o cenário para a oferta de café, ela é realmente muito delicada nesse momento. Tá certo, Vicente. E aí, né, com esse cenário delicado, o preço sobe, né? Se tem quebra de safra, alguma coisa, o preço vai lá para cima. Inclusive, a gente viu algumas notícias recentes do preço do café subindo nas últimas semanas e, né, com toda essa preocupação que você trouxe para a gente. Vicente, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e um abraço, até uma próxima, então. Eu que agradeço, fico disponível aí para a gente conversar mais vezes e desejo a todos um bom dia. Igualmente. É isso aí, falamos aqui com o Vicente Zotti, especialista em gestão de risco da Pine, dando aula sobre commodity, dando aula sobre essa safra do café, sobre a exportação dos grãos lá da Ucrânia. Enfim, sensacional sempre esse bate-papo com o Vicente Zotti. Agora são 9 horas e 27 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com informações direto de Brasília com a Kelly Cali. Fique com a gente, é rapidinho. PMC News. Informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala, meu povo, beleza? Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Que é isso aqui, meu Deus? Fala, Cabral. Que é isso? É que a gente veio completar o seu recado. É isso aí, meu povo. Se você é um profissional do agronegócio, produtor rural ou corretor de grãos, no dia 10, 11 e 13 de setembro vai acontecer o curso avançado Agronegócio, Comercialização e Gestão de Riscos. Comigo, Ale Delara, e com os grandes mestres Vicente Zotti e professor Alexandre Cabral. Serão 16 horas de conteúdo e um treinamento ao vivo, com vagas limitadas. aprenda estratégias profissionais de comercialização de milho, soja e café no mercado físico, além de estratégias de proteção com derivativos no mercado financeiro. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. No mercado financeiro, o conhecimento faz toda a diferença. Por isso, estude com quem realmente entende do assunto.
O Wilson Neto e Invest Academy desenvolveram o Na Trilha do Game, um curso definitivo sobre mini contratos. Aprenda a operar mini índice e mini dólar como um profissional. Conheça as regras do jogo e domine as principais técnicas para gerenciar o risco e identificar as melhores oportunidades. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Estamos de volta, Morning News aqui, 9 horas 31 minutos. Aqui os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo dessa terça-feira. E agora a gente vai direto para Brasília. Vamos bater um papo com a Kelly Cali, que traz as informações. Ministro Alexandre de Moraes tornou público o processo de investigação de 8 empresários acusados de incitar golpes de Estado. Kelly, conta pra gente essa história. O ministro está vendo troca de mensagens como um indício aí de uma organização antidemocrática. Que história é essa? Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. Esse inquérito, ele causou, assim, um certo susto, né, digamos, na semana passada, quando houve uma operação de maneira muito súbita, né, foi iniciada uma operação em 5 estados para apurar ali aquela troca de mensagens que foi revelada por um jornalista do Metrópolis, né. Então, deu-se início aí a uma busca e apreensão, né, para que a Polícia Federal pudesse realizar investigações, e a Polícia Federal tem trabalhado nessas investigações. Qual que é a grande novidade, digamos assim, dentro desse prazo de uma semana, né, porque coincidentemente a gente escolheu falar disso, Fê, mas começou hoje, está fazendo exatamente uma semana que foi realizado aí esse mandado, né, foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão. Então, o ministro Alexandre de Moraes tornou ontem ali, pelo meio, finalzinho da tarde, público esse inquérito, né, e aí ele trouxe à tona o que a Polícia Federal ponderou com relação ao que eles estão investigando, né, são processos de investigação e a polícia precisa fazer ali diligências e tem que pedir autorização do Supremo Tribunal Federal. Quem é relator nessa ação é o ministro Alexandre de Moraes, tá? Então, a polícia alegou, né, também ali um possível uso, né, de abuso de poder econômico. Tem até um trecho da manifestação da PF que foi feita ao Supremo Tribunal Federal, que eu separei aqui. O delegado Fábio Schor, né, ele ressaltou nessa decisão a preocupação com esse tipo de troca de mensagem. Vamos lembrar, só para a gente fazer aqui, estabelecer aí uma ligação, né, houve ali uma troca de mensagem por parte de 8 empresários, sinalizando ali, né, um possível golpe de Estado, caso o ex-presidente Lula vença as eleições de outubro, né. Os empresários já fizeram ali as suas respectivas defesas neste momento, né, desde a semana passada. Alguns sinalizaram que só fizeram mesmo alguma troca de emotions, outros disseram que não tem nenhuma relação com a instituição de um golpe, enfim, né, já foram feitas aí as defesas desses empresários que são acusados de acordo com o inquérito da Polícia Federal, né. Então, o delegado coloca, além da polarização, além das eleições, né, o acirramento da polarização, abre aspas e fecha aspas, tá? E aí ele segue defendendo uma atuação, segundo ele, as mensagens, né, a troca de mensagens, né, defendendo uma atuação enérgica do Estado quando vislumbra-se possibilidade de incentivo a ameaças e articulações destinadas à abolição do Estado Democrático de Direito, seja pela supressão de um de seus poderes, né, ou então pelo uso do poder econômico para interferir na opção do voto do cidadão, né. Então, a Polícia Federal chegou a esse entendimento e repassou essas informações. O ministro Alexandre de Moraes, nesse mesmo processo, viu, Fê, ele coloca que vê indícios de uma verdadeira organização, abre aspas, tá? Verdadeira organização criminosa antidemocrática, né? Esse processo, então, ele segue aí em investigação. Na semana passada chegou a haver um mal-estar entre o ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente ali do Tribunal Superior Eleitoral, tomou posse mais ou menos há 15 dias, né? Na verdade, hoje está fazendo 15 dias exatamente. Então, houve um mal-estar entre ele e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né? O Augusto Aras disse não ter sido consultado. A gente não de hoje conversa aqui com quem acompanha a gente, que nos processos que chegam ao STF, né, há ali a manifestação da PGR via de regra, é algo extremamente protocolar. Tem inquéritos em que tem uma condição sine qua non, é obrigatório, né, que a PGR se manifeste, há outros que não. Neste caso, a PGR teve um prazo, segundo o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que soltou uma nota depois desse mal-estar,
manifestar, né, dizendo que fez o envio, né, citou os dados do protocolo enviados tanto ao Augusto Aras, ao gabinete de Augusto Aras, como também da Lindora Araújo, que é vice-procuradora-geral da República, né, e disse que foi feita aí a apresentação desse mandado, né, que estava sendo expedido e liberado a pedido da Polícia Federal, né. Então houve esse mal-estar na semana passada, desde então há aí essa polarização, digamos assim, entre eles, quem se realmente foi avisado, se não foi avisado, os dois gabinetes, enfim, foram avisados ou não, mas o fato é que ontem o ministro Alexandre de Moraes, depois de uma semana desse mandado de busca e apreensão, né, ele resolveu liberar aí o processo e torná-lo público, de maneira que agora a gente pode entrar no site do STF e pode consultar toda a tramitação do processo, né, tanto ali por parte da acusação como por parte também da defesa. Para a gente fechar esse assunto, quem entrou com essa ação foram 3 deputados, tá, do PT, que foram a Gleice Hoffmann, que também é presidente nacional do partido, o Reginaldo Lopes, né, que é líder do PT aqui na Câmara dos Deputados, e também o Alencar, né, o Alencar, ele é líder da minoria aqui na Câmara, né, eles alegaram que há uma preocupação, na visão deles, né, por parte dessa troca de mensagens ali, pontuando que sim, que há uma polarização política e que é preciso se acompanhar por parte ali do poder, né, de polícia do Estado, que no caso, quem exerce neste caso, né, é a Polícia Federal, viu, Fê? A gente vai continuar acompanhando, claro, e trazendo novidades caso haja. Volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, Kelly. Vamos continuar de olho nisso aí, até porque provavelmente esse caso ainda vai se desenrolar por algum tempo. Obrigado, Kelly. Bom dia para você, bom trabalho. Até as próximas entradas aqui na BMC. Bom trabalho. Tchau, Fê, para todo mundo, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Seguimos aqui, 9h37, estamos aqui na reta final do nosso Morning News. Deixa eu só trazer aqui para vocês a abertura do futuro, né? O futuro aqui da Bolsa Brasileira, operando numa leve queda, né? 0,05%, 114.165 pontos. A gente lembra que ontem a Bolsa acabou fechando naquela leve alta, 0,02%, quase no 0 a 0, mas o futuro abriu, né? Nessa movimentação aqui de leve queda, né? Até mesmo um pouco na contramão do que está acontecendo nos mercados internacionais. Como estávamos falando aqui ao longo do nosso Morning News, os mercados internacionais sobem neste momento, tanto na Europa quanto os futuros dos Estados Unidos seguem em elevação agora às 9h38. É isso, eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã a partir das 8h30 da manhã, logo depois da primeira hora do Agro com a Ledelara, para trazer os principais destaques, as principais notícias para você ficar muito bem informado e fazer bons negócios ao longo do seu dia. Você fica agora com a Paula Moraes, todo o nosso time no BMC News. Forte abraço, ótima terça-feira, até amanhã. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.